turma, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem, espero que vocês estejam em casa se protegendo, se resguardando, certo? Espero também que, se for necessário sair de casa, que saia com máscara para que não tenha nenhum problema, tá certo? O assunto de hoje que vamos tratar, certo? Será função, e a função que a gente vai aprender é função afim. Ô Deoclésio, a gente vai aprender, a gente já não viu isso não? A gente já viu lá no nono ano, e antes de a gente sair, certo? Antes de a gente ter que parar a escola por causa do coronavírus, nós começamos a aprender também função, mas eu vou fazer uma revisãozinha e depois eu vou passar um exercício aqui para vocês, vou explicar ponto a ponto como é que vocês têm que fazer e vocês vão mandar para mim, tá certo? Então, vê só, função afim é o assunto de hoje, tá certo? A lei de formação de uma função afim, a lei é essa daqui, ó, f de x igual a ax mais b. Veja que eu coloquei duas observações aqui, ó. A e B, certo? Eles são o coeficiente numérico, a parte numérica da minha função, certo? Mas aqui, o A gente chama de coeficiente de x, porque o A está do ladinho de x. E o B a gente chama de termo da constante, tá certo? Porque o valor aqui de B, certo? Nunca vai mudar. Já que o de A, quando eu fizer, exemplo, se A for 2 e eu mudar aqui, trocar x, certo, por 3, essa parte aqui vai mudar, porque 2 vezes 3 é 6. Agora aqui, se eu sempre colocar exemplo 2, não vai mudar, porque não tem nenhum número multiplicando por ele, tá certo? Aí veja só, eu coloquei também uma observaçãozinha, onde A tem que ser diferente de zero. Numa função afim, A nunca pode ser igual a zero. Ô Deoclésio, por que A não pode ser igual a zero? Fácil, vou explicar. Imagina só, uma função afim, minha gente, é uma função também que a gente pode chamar função do primeiro grau. Deoclésio, função do primeiro grau eu posso tanto chamar função afim quanto função do primeiro grau. E por que isso acontece? Porque ó, x é minha incógnita, certo? É meu valor desconhecido. Então o que acontece? Em cima do x eu não vejo, certo? Mas eu tenho aqui, ó, 1. Então, por isso a gente chama ela de função do primeiro grau. Se tivesse 2, seria uma função do segundo grau. Aí, voltando para aqui, onde eu disse que A tem que ser diferente de zero. Por que A tem que ser diferente de zero? Porque se eu trocar A por zero, aí vai ficar 0 vezes x. O que vai acontecer? Isso daqui ele vai, ó, desaparecer, porque 0 vezes x é 0. Então, essa conta vai desaparecer e ela vai deixar de ser uma função do primeiro grau, tá certo? Aí ela deixa de ser. Aí eu coloquei dois exemplos de função aqui para a gente relembrar, certo? O exemplo 1 e o exemplo 2. E o que é que eu quero mostrar a vocês desses dois exemplos? Que a gente pode ter dois tipos de função afim, certo? Uma função que ela vai ser crescente e uma função que ela vai ser decrescente, ok? A primeira função ela é crescente. Eu digo, como é que eu sei se ela é crescente ou decrescente? Eu não me lembro, eu vou mostrar. Você vai vir aqui, ó, para o coeficiente de x. O coeficiente de x é 4 e 4 é maior que 0. Se 4 é maior que 0, certo? Essa função vai ser crescente, tá certo? Agora aqui, ó, o segundo exemplo. Veja quem que está acompanhando x, quem é o coeficiente de x. O coeficiente de x é menos 3 e menos 3 é menor que 0, certo? Então essa função ela é decrescente, ok? Aí veja só, a gente sabe que toda vez que a gente estuda a função, a gente também vê como a gente constrói o gráfico da função, tá certo? Então aqui o assunto eu coloquei aqui, ó, gráfico de uma função do primeiro grau. Ô Deoclésio, mas a gente não está estudando função afim. Você lembra que eu falei que função afim é a mesma coisa de função do primeiro grau, tá certo? Então aqui, ó, eu usei os mesmos exemplos que eu usei aqui, ó, para explicar a vocês quando ela é crescente e ela é decrescente, para fazer o gráfico, tá certo? E veja só, a primeira função, que é f de x igual a 4x menos 1,
eu já coloquei aqui, gostaria de fazer uma observação para vocês. Vocês estão vendo que eu troquei f de x por y, porque f de x, minha gente, é a mesma coisa de y, tá certo? Eu posso dizer que f de x é igual a y. Então eu troquei. Por que eu troquei? Porque eu vou dizer, para eu construir meu gráfico, eu vou dizer que x é igual a zero e vou dizer que y é igual a zero em duas continhas diferentes, certo? Para eu poder construir um gráfico. Porque uma função do primeiro grau ou uma função afim, certo? Ela pode ser escrita, mostrada em um gráfico, certo? Delimitada por dois pontos. Aí veja só, então eu escolhi o ponto, um primeiro ponto que quando x for zero e o segundo ponto quando x for for zero. Aí o primeiro aqui, ó. Então eu peguei essa funçãozinha, que é uma função do primeiro grau, e coloquei ela. Aí eu fui para o primeiro ponto, ó, quando x for igual a zero. Então aqui onde tem x, eu troquei por zero. Aí aqui, ó, troquei por zero, aí ficou y igual a 4 vezes x menos 1. Aí a primeira observação. Ô Dioclésio, de onde veio esse vezes? Esse vezes veio daqui, ó, minha gente. A gente não coloca, certo? Mas quando eu tenho aqui, ó, a parte numérica e a parte literal, certo? Quando eu tenho esse termozinho aqui, ele está multiplicando, 4 está multiplicando x. Então, eu fiz 4 vezes, quem é x? X não é zero? Então, ficou 4 vezes 0, menos 1, certo? Que o termo constante aqui, ele nunca vai alterar, não é isso? Então, eu repeti o y, certo? O sinal de igual, e fiz 4 vezes 0 é 0, menos 1. Aí, 0 menos 1, qual é o valor? Menos 1. Então, y é menos 1. Aí, eu tenho meu primeiro par ordenado aí, dizendo que quando x for 0, certo? Y vai ser menos 1. Pronto, descobri o primeiro par ordenado. Eu já consigo colocar um ponto no gráfico. Lembra que eu falei que para eu fazer um gráfico de uma função do primeiro grau, a gente precisa de pelo menos 2 pontos, certo? Por quê? Isso tem uma definição lá do sexto ano que a gente aprende que por 2 pontos passa uma única reta, tá certo? Aí agora eu vim para o segundo, ó, que eu escolhi e eu disse que y era igual a 0. Aí veja só. Então, eu peguei a mesma funçãozinha e onde tinha y eu troquei por 0, certo? Aí ficou assim, ó, 0 é igual a 4x menos 1. Aí o que acontece? O que eu fiz aqui? Eu peguei esse 4x, já que aqui ficou com nada, e passei ele para o primeiro membro. Quando eu fiz isso, ele ficou o quê? Negativo, porque ele era positivo, ele ficou negativo. Aí ficou menos 4x é igual a menos 1. A gente sabe, ensinei a vocês, eu acho que desde o sétimo ano, que o primeiro membro nunca pode ficar negativo, certo? Quando ele está com a incógnita aí. Então, eu multipliquei por menos 1 e quando a gente multiplica por menos 1, todos os sinais invertem, não é isso? Então, ficou 4x é igual a 1. Então, se eu quero saber o valor de x, eu digo que x é igual a 1 sobre 4. Esse 4 que estava multiplicando, ele foi para o outro lado dividindo. Aquela coisinha de operação inversa, tá certo? Então, qual foi o par ordenado que eu consegui aqui? Eu consegui que quando x for 1 quarto, y será 0, tá certo? Aí, isso foi interessante porque essa conta aconteceu isso, porque muitas vezes a gente tem dificuldade, não lembra, né? Como representar no gráfico uma fração, um número quando está com fração. Vou mostrar hoje, tá certo? Então aqui, ó, eu fiz o meu plano cartesiano, certo? O eixo das abscissas e da ordenada, certo? Aí aqui, ó, veja só, o ponto de encontro dos dois eixos, eu disse que era 0, que é a origem, e enumerei aqui, certo? Então, coloquei esse primeiro ponto, ó. Quando x for 0, y será menos 1. Então, veja só, x é 0, está aqui, y será menos 1. Então, o pontinho ficou justamente em cima de menos 1, porque eu não tenho o valor de x. Então, o ponto fica justamente em cima aqui, ó, da reta y, ok? Agora, coloquei o primeiro ponto. O segundo ponto.
Quando x for 1/4, y vai ser 0. Então, o que é que eu vou fazer, minha gente? 1/4. Como é que eu vou colocar 1/4? Então, o que é que eu fiz? Eu dividi, certo? A minha reta x em duas partes. Do 0 até o 1 e do 1 até o 2. Poderia dividir do 2 até o 3, do 3 até o 4, mas não tem necessidade, certo? Por quê? Para eu escrever, colocar um número decimal na minha reta aqui, certo? Na reta x, eu tenho que olhar o denominador. A gente aprende isso lá no 7º ano. Olhar o denominador. Quem é o denominador? 4. Então, essa primeira parte aqui, eu vou dividir em 4 partezinhas iguais, certo? Quando eu dividir em 4 partezinhas iguais, eu vou olhar para o numerador. Quem é o numerador? 1. Então, aqui não está dividido em 4 partes iguais? Tá. Então, eu vou andar uma casinha. Aí, eu andei uma casinha e coloquei o ponto. Tá aqui o ponto, ó. E aqui vai ser onde vai estar o 1/4. Aí, agora eu passei a minha reta e formei meu gráfico aí, certo? Aí, agora eu não entendi muito bem essa questão de 1/4 aqui, como coloca. Eu dividi a primeira parte em 4 partezinhas iguais e, já que aqui em cima tem 1, eu andei uma casinha. Eu deu classe, se tivesse 3, tu ia andar 3 casinhas, tu ia colocar o pontinho aqui. Aí, se tivesse 2, tu ia andar só 2 casinhas, ok? E eu coloquei aqui, ó, função crescente, que a gente já tinha visto aqui, né? Que ela é crescente porque a é maior que 0, certo? E a, quem é aqui? A está sendo representado por 4, ok? Agora a gente vai para o segundo exemplo aqui, tá certo? Onde eu tenho que f de x é igual a menos 3x mais 6. Então fiz da mesma forma que eu fiz ali, substituir f de x por y, aí ficou y igual a menos 3x mais 6. Já que eu quero fazer o gráfico dessa função e eu sei que eu preciso ter pelo menos 2 pontos, o que eu fiz? Troquei, vou substituir em uma das contas para ter o primeiro ponto x por 0 e na outra conta para ter o segundo ponto y por 0. Vocês podem me perguntar, Dioclésio, tem que ser 0? Não, você pode escolher 1, pode escolher 2, certo? Aí vamos lá. Eu troquei por 0 porque é o menor número. Aí nesse caso, onde tinha, peguei essa continha, a primeira conta, certo? Onde tinha x, eu troquei por 0, eu substituí por 0. Aí ficou assim, ó, y igual a menos 3 vezes 0 mais 6, certo? Menos 3 vezes 0 dá quanto? 0. Aí ficou 0 mais 6. 0 mais 6 é 6. Então, tem o meu primeiro par ordenado aqui, onde x é 0, porque eu admiti que x era 0, e y foi 6. A minha segunda conta, para eu obter meu segundo par ordenado, eu peguei a minha funçãozinha, coloquei aqui, mas agora eu vou substituir y agora por 0. Então, onde tinha y, eu substituí por 0, ficou assim, ó, 0 igual a menos 3x mais 6. O que eu fiz? Já que desse lado não tem nada, eu passei o menos 3x para o primeiro membro. Aí ficou assim, ó, 3x é igual a 6. Então, quer dizer que x é igual a 6 dividido por 2. Então, x é igual a, por 2 não, por 3. Já estava pensando na resposta. Então, x é igual a 2. Então, veja só. Quando x for 2, y vai ser 0, tá certo? Tenho o meu primeiro par ordenado e o meu segundo par ordenado aqui. Fiz o meu plano cartesiano, certo? A reta x é a reta y, o encontro das duas retas é a origem, como eu falei na outra, certo? E vi que o y, o maior valor vai ser o 6, eu coloquei até o 6, e aqui também eu coloquei até o 6 na reta x, tá certo? Só tem valores positivos, então não coloquei para a parte negativa nenhum valor, e nem para a parte negativa de y também não coloquei nenhum valor. Então veja só. Quando x for 0, y vai ser 6. Então, o que acontece? Aqui na minha reta de y, eu vou procurar onde tem o 6 e vou marcar justamente em cima da reta. Isso acontece porque o valor de x é 0, tá certo? Agora aqui, nesse segundo exemplo, x é 2, y é 0, certo? Então, eu tenho o valor de x. Aí eu vou procurar a reta x
e onde tiver o 2, eu vou marcar um pontinho, que vai ser o meu segundo par ordenado. Isso só vai acontecer também, o ponto só vai ficar em cima da reta x quando o valor de y for 0, tá certo? Então, marquei o ponto e tracei minha reta e construí o meu gráfico. Veja que a reta é decrescente, certo? E a função é decrescente. Ok, turma? Agora eu vou apagar o quadro, vou dar um pause aí para copiar a atividade para vocês, para explicar um por um como é que vocês vão fazer. É pouquinho, tá certo? Já voltei, tá certo? Como vocês podem ver, ó, só 1, 2, 3 quesitos para a gente iniciar, tá certo? A atividade. E olha o que acontece. A página da atividades é a página 58. Você só vai fazer a atividade do primeiro, do segundo e do terceiro quesito. O primeiro quesito só não tem essa aqui não, tem até a letra E. O segundo quesito tem até a letra F. E o terceiro quesito tem até a letra D. Vou mostrar como é que se faz a letra A do primeiro, do segundo e do terceiro. E usando esses exemplos, vocês vão fazer os demais, tá certo? Então, vê só, no primeiro quesito, ele te dá uma funçãozinha do primeiro grau ou função afim, e ele pede para você colocar quem é o coeficiente de x, certo? E independente. Ô Dioclésio, termo independente? Sim, termo independente. Só que lá no assunto, quando eu estava explicando anteriormente, eu usei termo constante. Termo independente e termo constante é a mesma coisa, tá certo? Aí vê só, tu vai fazer bem fácil, só chegar aqui, ó, termo independente. Colocar aqui, ó, T I, certo? Termo independente. Coeficiente de x. Aí tu vem aqui, ó, coeficiente de x. Então você só vai dizer quem é o coeficiente de x e quem é o termo independente, somente. Já o segundo e o terceiro, na verdade é a mesma coisa, certo? O que ele pede? Ele pede para a gente construir o gráfico dessa função, e no terceiro ele diz que também ele pede para construir o gráfico dessa função aqui linear, tá certo? Então veja só, Dioclésio, função linear é quando eu não tenho o termo independente, certo? Ela ainda é uma função do primeiro grau, só que ela vai ser uma função linear, tá certo? Aí veja só, deixa eu mostrar aqui como é que eu vou fazer. Dioclésio, é fácil, tu já mostrasse dois exemplos. O primeiro exemplo que estava aqui e o segundo exemplo que estava. Eu vou mostrar de novo. A primeira coisa que eu faço é dizer que x é igual a 0 e y é igual a 0 também, tá certo? Então, a gente sabe que vai ficar com duas pontinhas, né? Deixa eu pegar outro piloto mais escuro aqui. Então, a primeira conta, eu vou dizer que y igual a x mais 1. E onde tiver x, eu vou trocar por 0. Aí vai ficar assim, ó. Y é igual a 0 mais 1. Então, quanto é y? 0 mais 1 é igual a 1. Então, consegui meu primeiro par ordenado para poder construir meu gráfico. Quando x for 0, y será 1. Certo? Agora, vou descobrir meu segundo par ordenado usando y igual a 0. Então, aqui, ó, segundo. Então, y igual a x mais 1. Então, onde tiver y, eu vou trocar por 0. Aí vai ficar 0 é igual a x mais 1. Aí o que acontece? Vou passar o x para o primeiro membro. Eu poderia passar o 1 para o primeiro membro, para o x não ficar negativo? Pode, certo? Mas eu vou
fazer desse jeito, que a turma, vocês estão mais acostumados a passar o x para o primeiro membro. Aí o x foi para o primeiro membro, ele ficou negativo, e no segundo membro ficou sozinho 1. Só que, como eu falei anteriormente, o valor da incógnita aí não pode ficar negativo, então eu vou multiplicar por menos 1. Quando eu faço essa multiplicação, o sinal altera. O que era negativo fica positivo e o que era positivo fica negativo. E eu tenho o meu segundo par ordenado, que é quando x for menos 1, y será 0. Aí agora eu vou construir o meu gráfico. Reta x, reta y, aqui a origem. Aí eu vou colocar, quando x for 0, y vai ser 1. Então o que acontece? É só vir na reta y, porque eu não tenho valor para a reta x, o valor aí é 0, certo? E onde está 1, eu marco o pontinho. Agora eu vou para o meu segundo par ordenado. Onde x for menos 1, y vai ser 0. Então aqui, ó, menos 1 está na parte negativa de x. Marco o segundo ponto, certo? E faço o meu gráfico. Dessa mesma forma você vai fazer na letra B, na letra C, na letra D, na letra E e na letra F, tá certo? Dessa mesma forma aqui. Nesse terceiro quesito, certo, ele quer que a gente faça o quê? Ele quer que a gente construa o gráfico dessa função linear. Já que eu não tenho termo independente, certo? O que é que eu vou fazer? Só vou usar aquela técnica que a gente usou aqui. Dizer que x é 0 e y eu não vou dizer que é 0 não. Eu vou dizer que é 1. Você pode dizer que é 1, que é 2, que é 3, porque se eu dizer que x é 0 e y é 0, o valor dos dois vai dar a mesma coisa. Então, para que o gráfico ele tenha pelo menos 2 pontos, eu mudei aqui. Ô Deoclésio, aqui eu posso colocar 1 e 2, por exemplo? Pode, certo? Mas a gente geralmente usa 0 e 0. Agora, quando a função é linear, geralmente a gente usa o quê? 0 e 1. Aí veja só. Vou pegar aqui, ó, minha primeira pontinha. Copiar aqui, ó. E o que eu vou fazer? Onde tiver x, eu vou trocar por 0. Vai ficar y igual a 2 vezes 0. Y é igual a 2 vezes 0 é 0. Pronto, então eu tenho meu primeiro par ordenado. Quando x for 0, y também vai ser 0. Vou ter agora, vou fazer minha segunda conta para ter meu segundo par ordenado. Então o que acontece? Vou trocar y por 1. Olha o que acontece. Então eu tenho que 1 é igual a 2x. Então eu posso dizer que 2x é igual a 1, não é isso? Se eu passar o 2x para o outro lado, passar 1 para o outro lado, os dois vai ficar negativo, eu vou ter que multiplicar por menos 1 e a resposta vai ser essa. Então eu já pulei esse processo aí. Então quer dizer que x é igual a 1 sobre 2, 1 meio. Então eu tenho meu segundo par ordenado. Quando x for 1 meio, y será 1. Tem gente que é espertozinho e pode dizer, ô Deoclésio, eu poderia trocar y por 2, porque se eu trocar por 2, vai ficar mais simples, porque aqui no caso vai dar 2, certo? E 2 dividido por 2 vai dar 1, não vai ficar fração. Você pode fazer isso sim, tá certo? Mas já que eu já coloquei 1, vai ficar 1 aí mesmo. Estou fazendo aqui o meu plano cartesiano e agora eu vou colocar minha origem, colocar meu primeiro par ordenado, quando x for 0 e y for 0. Então os dois estão saindo da origem, então o ponto vai ficar aqui. E agora eu vou colocar meu segundo ponto. X é quanto aqui? 1 meio. Então eu vou separar aqui, ó. Da origem até aqui vai ser 1, certo? Já que
o denominador é 2, eu vou dividir essa primeira parte em duas partes iguais. Se aqui fosse 3, eu ia dividir em 3 partes iguais. Se fosse 4, eu ia dividir essa primeira parte em 4 partes iguais. Mas já que não é só 2, eu vou dividir em duas partes iguais. Aqui a primeira parte e a segunda parte. Vou olhar para o numerador é 1, certo? Então eu só vou andar uma parte. Então o outro ponto vai estar justamente aqui, ó, certo? Nesse tracinho que eu coloquei aqui preto. Aí aqui vai ser 1 meio. Então quando x é 1 meio, y é quanto? 1. 1 para y ele está aqui, ó. Então é só fazer o gráfico. Traçar, né, as retas para colocar o ponto para fazer o gráfico. Aí eu tenho meu primeiro ponto aqui e meu segundo ponto aqui. Agora, ó, tracei meu gráfico. Assim vocês vão fazer nas demais questões, tá certo? Qualquer dúvida, a aula acaba por aqui. Qualquer dúvida, pode tirar a dúvida pelo WhatsApp, tá certo? E até a próxima aula.